Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos iniciando agora mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos, aqui através do canal do NEP Paulo de Tarso. Sejam bem-vindos. Esse é o nosso estudo de número 94 e nós continuamos a estudar a terceira parte do Livro dos Espíritos, que nos ensina a respeito das leis morais. Estamos estudando o primeiro capítulo, capítulo que tem o título da Lei Divina ou Natural. Estudaremos hoje as questões que vão de 629 até 636. São questões que compõem o item o bem e o mal. Antes de começarmos o nosso estudo, eu convido nesse momento os queridos amigos à nossa prece inicial. Vamos lá. Então vamos, nesse momento, acalmar nossas mentes e corações. Vamos buscar a imagem do amado Mestre Jesus, pensando que Ele está bem pertinho de todos nós nesse instante, ligando o nosso grupo de estudos ao seu Evangelho, unindo-nos em seus ensinamentos, em sua sabedoria, nos fortalecendo para o aprendizado de O Livro dos Espíritos. Amado Mestre Jesus, agradecemos profundamente por esses momentos de reflexão e de aprendizado. E renovamos agora os nossos votos de colocar esse conhecimento à disposição do seu Evangelho, hoje e sempre. Muito obrigado, amado Mestre, e que assim seja. Muito bem, meus amigos, nós então vamos começar hoje o item o bem e o mal, um item marcante, né? Um item muito importante aqui do Livro dos Espíritos, e vamos lembrar que já iniciamos há algum tempo esse nosso estudo da terceira parte, e começamos o nosso estudo a partir do aprendizado, das reflexões sobre a lei natural. Então, aprendemos os caracteres da lei natural, aprendemos sobre o conhecimento da lei natural, e agora a gente tem um novo tópico. Agora estudaremos o bem e o mal. Notemos que é preciso pensar que, obviamente, precisa haver, né, uma linha de raciocínio entre esses tópicos da terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, pensemos por um instante que nos foi apresentada a lei natural, a lei divina ou natural, e que nós percebemos que a lei divina ou natural envolve a vida em todos os seus aspectos, no aspecto físico e no aspecto espiritual. Temos a informação de que a doutrina espírita estudará o aspecto espiritual, o aspecto moral da lei natural. Então, esses conceitos de bem e mal precisam estar ali juntos, andando em parceria, né? Andando ali em comunhão com a ideia de uma lei natural. Então, o bem e o mal não são vistos apartados da lei natural, eles são vistos como uma concepção. Sim, conceitos humanos, claro, conceitos de um espírito com E maiúsculo, obviamente, fazem parte apenas da nossa capacidade intelectual, e não, por exemplo, da capacidade intelectual dos animais, como já vimos. Então é preciso ser um espírito com E maiúsculo para compreender o bem e o mal. Agora, retomando, né, uma passagem importante de nossos estudos anteriores, entender o bem e o mal é um caminho bom. Agora, compreender o bem e o mal é melhor ainda. E é isso que o Livro dos Espíritos nos oferece quando coloca esses conceitos em comunhão com o conceito de moral, em comunhão com o conhecimento que nós temos a respeito de Deus, em comunhão com as reencarnações, em comunhão com a lei do progresso. Então, o bem e o mal vão ser entendidos dessa forma, vão ser entendidos dentro de um conjunto de conceitos que fazem com que o bem e o mal, conforme são entendidos pela doutrina espírita, sejam conceitos importantes para a nossa existência, sejam conceitos que possam orientar a nossa conduta. Aqui a grande chave, né? É preciso a gente entender o bem e o mal
em comunhão com a suprema bondade e justiça de Deus, em comunhão com a lei de progresso, em comunhão com tudo aquilo que nós já estamos aprendendo e que são conceitos importantes para a construção de uma filosofia moral, né? Uma filosofia moral espiritualista? Sim, ainda assim, uma filosofia moral de grande poder, né? De grande amplitude, de uma profundidade muito boa para a nossa existência. Então é isso que a gente vai estudar nessas questões de hoje. Vamos lá. Vamos aqui primeiro então das questões de hoje, questão 629. Aqui Kardec já começa com uma definição. Qual é a definição de moral? E a gente pode perceber, né, que o título do item é o bem e o mal, e, no entanto, a primeira definição que Kardec pede é uma definição sobre moral, o que é moral. Antes mesmo das definições sobre o bem e o mal. Vejamos que assim acontece porque há essa comunhão de conceitos, porque é preciso que esses conceitos conversem entre si, que eles tenham um grau de abrangência e de concordância muito alto. Então, a gente vai perceber que já surge aqui dentro da própria definição, ou logo após a própria definição, os conceitos de bem e de mal. Então, o que é a moral? É a regra de bem proceder. Então, em primeiro lugar, é uma regra. É algo que nos indica uma forma de proceder. Nós temos aqui, né, o estudo das leis morais, regras morais, que nós temos que conhecer, compreender, colocar em prática. Então, é uma regra que nos leva ao bem proceder. E o que é o bem proceder? É o processo vivido pelo espírito. É um processo íncito ao espírito, inclusive, íncito à própria inteligência humana, que nos permite fazer a distinção entre o bem e o mal. Nos permite separar, né, o que é o bem, o que é o mal. O bem proceder, portanto, nada mais é do que isso, fazer essa distinção. E essa distinção, como a gente pode ver aqui na resposta, está fundada na observância da lei de Deus. A gente já viu lá na questão 614 que é a lei de Deus que nos diz tudo o que a gente deve e o que não deve fazer. É a regra do bem proceder. Olha aqui, ó. Isso é moral, é seguir, é distinguir, é poder observar a lei de Deus, é poder agir em acordo com a lei de Deus. É isso que define a moral espírita. Então, vejamos, né, novamente, para a gente não perder o fio da meada. Dentro da própria definição de moral, a moral é a regra de bem proceder, estão os conceitos do bem e do mal. Agir bem é distinguir corretamente, é escolher corretamente, agir de acordo com a escolha feita com conhecimento de causa. Isso é moral espírita. É um procedimento, antes de qualquer outro, intelectual. É um procedimento de avaliação, de análise da vida. Segue a resposta dizendo, né, que o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E nessa última frase a gente tem aqui algo que diz respeito à vida humana em sociedade, que também é muito importante de ser observado, né? Então, vida humana em sociedade, é o bem de todos. A partir daqui, a gente já observou por diversas vezes esse movimento de Kardec nas perguntas do Livro dos Espíritos, né? E a gente vai ser capaz de observar novamente agora. Aqui a gente identifica o método de Kardec, né? Ele pergunta o que é, num primeiro momento, e depois começa a perguntar como, né? Quando ele está lidando com esses tipos de conceitos, que são conceitos já trabalhados pela história humana em outras áreas do conhecimento, né? Então, o que é a moral? Ela é uma regra de bem proceder que tem ali na sua essência a distinção entre o bem e o mal pelo ser humano. Então, agora pergunta inevitável é como, né? Como o homem pode distinguir o bem do mal? Então, o que é e como? Qual é o critério máximo de distinção entre o bem e o mal?
E esse critério máximo vai aparecer aqui na questão de número 630. Olha lá. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal, obviamente, aquilo que lhe é contrário. Então, a conclusão inevitável é: fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Aparece aqui o critério máximo, né, de distinção entre o bem e o mal. E a partir de agora, a gente precisa começar a pensar como que essas coisas podem orientar a nossa existência. Nós somos espíritas, sabemos que nós temos três grandes revelações ou três revelações de Deus para a humanidade em geral. A primeira delas com os 10 mandamentos, que trazem justamente 10 regras de bem proceder. Isso é muito importante para o espírita, né? O espírita considera que a sua doutrina é a terceira revelação, então ela tem uma ligação importante com os 10 mandamentos, que é a primeira. Tem uma ligação também muito importante com Jesus, que é a segunda revelação. Então nós estamos diante de regras, diante da Boa Nova de Jesus, que traz o comportamento para a gente. Jesus traz algumas coisas que complementam a lei de Moisés, como ele mesmo disse, né? Não vim destruir a lei, mas vim dar-lhe cumprimento. E claro, dando cumprimento à lei de Moisés, Jesus exemplificou e trouxe notícias novas. Uma delas, por exemplo, a imortalidade da alma. Ele não só trouxe a notícia, como provou que era assim, né? Retornando à convivência com seus apóstolos depois da crucificação. E depois passam-se ali 18 séculos, aproximadamente, e nós temos a doutrina espírita. Então temos regras de bem proceder que são ali postas por cada uma das três revelações, que precisam ser conhecidas por todos nós. Como é que a gente vai observar a lei de Deus sem conhecermos? Mas esse é um aspecto da lei, né? É possível conhecer a lei de Deus através das três revelações, mas é possível conhecê-la também através da experiência cotidiana. Então, qual o papel da revelação? Nós vimos em estudos anteriores, né? Por que o Espiritismo? Por que Jesus? Ora, é para que a humanidade acelere o seu progresso, é para que a humanidade relembre coisas que esqueceu, para que ela se atente a certos detalhes que desprezou. Então, todos nós que somos conhecedores da doutrina espírita, temos a informação, né, de bons espíritos, dizendo que se a gente já tem um conhecimento, mesmo que pequeno, do Evangelho, ele é suficiente para guiar as nossas vidas, e de fato ele é. Então a gente ganha com o conhecimento, é isso que queríamos dizer, né? Com o conhecimento, com o estudo, e ganhamos com a experiência. A experiência constrói a lei de Deus em nossa consciência, como nós estudamos anteriormente. E a partir daí a gente progride. Agora, é muito melhor que saibamos, é muito melhor que possamos ter o acesso à informação. Porque tendo acesso à informação, e é isso que o Livro dos Espíritos está fazendo, nós podemos orientar melhor a nossa conduta, orientar de modo mais eficiente a nossa conduta e podemos viver uma coisa que é muito interessante de ser observada. A pessoa que interioriza a lei de Deus, a pessoa que consegue perceber que ao seu redor as coisas funcionam melhor quando a lei natural é observada, ela sente que esse é o caminho correto. E é assim que nós vamos moldando o espírito, que nós vamos lapidando o espírito, porque ele passa a conhecer, ele passa a viver a experiência do bem-estar com a lei divina e ele passa então a querer apenas isso. Aí a gente passa a dar prioridade em nossas vidas a vivermos bem a lei de Deus. E é esse que é o mecanismo de progresso mais eficiente para a nossa existência. Eu tenho certeza que os amigos que estão envolvidos aqui na doutrina espírita já viveram a experiência da caridade em algum momento, em qualquer momento. Pode ser um momento simples do seu dia a dia, porque muitas vezes a gente fala em caridade, claro que a gente pensa
a respeito das visitas nos hospitais, que nós pensamos a respeito das visitas àquelas pessoas que estão encarceradas, que pensamos em algum tipo de conversa, de diálogo, de auxílio a pessoas que vivem nas ruas e assim por diante. Nós pensamos nesses tipos de trabalhos dentro da doutrina espírita, que inclusive o Espiritismo oferece eh, com muita amancheias, né? Que oferece assim para a gente com muita prodigalidade. A gente consegue encontrar oportunidades diversas nas casas espíritas para participarmos de grupos, né? De entregas de cestas básicas e assim por diante. Bem, mas a caridade não se faz apenas dessa forma, como sabemos. A caridade envolve um momento de silêncio diante de uma crítica mais aguda, envolve o perdão, envolve o abraço em uma pessoa, conhecida ou não, que esteja necessitada, envolve um bom conselho, envolve um gesto simples, às vezes, de uma doação de tempo, de ouvir apenas uma pessoa que está necessitada. Todos nós que estamos no meio espírita e que sabemos que esses momentos são momentos de caridade, tenho certeza que todos nós já nos alegramos com esses momentos. Que nós sentimos aquele calor no coração e a nossa consciência dizendo que a missão foi cumprida. É aqui que a gente identifica como a lei de Deus funciona. Quando a gente tem esse sentimento, é a vida, são as próprias leis de Deus ressoando em nosso sentimento e dizendo: esse é o caminho, essa é a verdade, assim é que se vive a vida. Parafraseando Jesus com o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vede o que eu fiz. Passamos pela questão 625 há pouco, né? Jesus como guia e modelo. Vede Jesus. Jesus é o guia e modelo da humanidade. Notemos que, necessariamente, seguir a lei moral não é um caminho difícil, como muitos pensam. Mas seguir Jesus é muito difícil fazer o que Jesus fez. Não, num certo sentido, né, da palavra difícil, o difícil é não fazer o que Jesus fez, porque aí a gente se desvia da lei divina, causamos para nós sofrimento, vivemos uma vida difícil. Fazendo o que Jesus fez, nós vivemos o caminho fácil do nosso progresso espiritual e de reencontro com nossa essência, com Deus, com nossa alegria e com o bem-estar na nossa sociedade. Então é importantíssimo, né, que a gente perceba e que a gente procure conhecer, compreender e praticar a lei divina, porque ela vai nos levando a esses caminhos, né, aos caminhos que a gente mais deseja na nossa existência. Então, como é que a gente pode distinguir o bem do mal se a resposta à questão 630 pode ter ficado um tanto quanto genérica, né? Ora, o bem é conforme a lei de Deus. Eu preciso então saber a lei de Deus. E o mal, tudo que é contrário, né? Se essa resposta a essa questão vai ficando assim um tanto quanto genérica demais, na nossa fala agora nós já recuperamos, né, alguns princípios, nós já recuperamos alguns pensamentos, algumas reflexões que nos levam a bem entender a lei de Deus. Então este é o caminho, né? Num sentido geral, a nossa inteligência trabalha dessa forma, identificando o bem com a lei de Deus e o mal como contrário a ela. Notemos que Kardec, na questão 631, vai querer aprofundar ainda mais essa questão, falando agora sobre os meios para o ser humano fazer essa distinção. Será que a gente tem meios? O que é, como é e os meios que a gente tem, os recursos que nós temos para fazer essa distinção por nós mesmos. E aqui nessa questão 631, nós teremos uma resposta muito densa e uma resposta que precisa ser bem pensada, né, para a gente poder trabalhar um pouco melhor essas ideias que nós já pusemos agora em relação à questão 630. Então, a gente tem meios para isso? Sim, nós temos meios. Que meios são esses? Olha como segue a resposta. Quando crê em Deus e o quer saber.
Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro, para distinguir o bem e o mal. Então notemos, né, que nós temos aqui alguns verbos, né? O verbo crer em Deus, ele está ligado diretamente a Deus. O verbo querer, e depois nós temos, depois desses verbos, o verbo ainda saber, né? Preciso crer, é preciso querer saber, e depois desses verbos, como eu dizia, a gente precisa ter a consciência de que a nossa inteligência é a principal ferramenta de distinção entre os dois, entre o bem e o mal. O crer fortalece a vontade, faz agir corretamente, tendo objetivos nobres em vista. E notemos que o crer aqui, ele tem uma função muito importante diante das escolhas que fazemos em nossas vidas. Porque quando a gente crê em Deus, o Deus ensinado pelo Espiritismo é um Deus que é só e apenas bondade e justiça. Não cabe nenhum tipo de injustiça na nossa concepção de Deus. Tudo que Deus permite, ele permite para o progresso do indivíduo, para o progresso da sociedade. Crer nisso nos fortalece. Vejamos, né? Aqui voltamos ao nosso ponto inicial. É por isso que os conceitos de bem e de mal precisam andar juntos em nossas mentes com a bondade e a justiça de Deus, primeiramente. Sabem por quê, meus amigos? Porque a vida na Terra nos trará situações difíceis. E muito a todos nós, independente da nossa posição social, independente do nosso grau de saúde, de perfeição, independente de qualquer situação. O planeta Terra é um planeta que nos trará situações difíceis. E diante daquelas situações que mais ferem os nossos corações, nós precisamos lembrar de que Deus é soberanamente bom e justo e que se aquilo está acontecendo para nós, é para um certo tipo de aprendizado que a gente ainda não conquistou. É preciso crer nisso para que nós hajamos bem, para que tenhamos boas atitudes, para que possamos agir em acordo com a lei divina, para que possamos agir da forma do bem proceder, que é a definição que a gente está vendo aqui de lei moral, né? Então, porque senão a gente se revolta. Ao não compreender certas circunstâncias da vida e não crendo em um Deus que é plena bondade e justiça, a inclinação à revolta é algo poderoso. A gente pode se revoltar rapidamente. E a revolta é algo que está contrário à lei de Deus, é contrária ao bem proceder. Então vejamos, né? Olha como que esses conceitos precisam funcionar juntos e como que a compreensão deles nos fortalece. Bom, mas não é apenas crer em Deus, precisa querer saber da lei divina, é preciso procurar. E onde essa lei é procurada? Ela é procurada em nossa própria consciência, através das experiências que já temos. Ela é procurada em nosso sentimento. Como é que eu estou me sentindo diante dessa situação? Como é que eu posso me sentir melhor? A lei de Deus é procurada em nossas atitudes. O que é que eu deveria fazer? O que Jesus faria nessa situação? A lei de Deus é procurada na reação do próximo. Eu fiz isso, como é que o outro reagiu? Então, a lei de Deus é procurada o tempo todo e ela é sentida o tempo todo. Ela é refletida, ela tem que estar na nossa inteligência, na nossa razão. O que é que essa situação está querendo me ensinar? Por que é que, por exemplo, uma doença me limita? O que foi que essa doença me limitou a realizar? Qual é o aprendizado que eu tenho diante dessa situação? Um relacionamento difícil, o que é que ele está me ensinando? Então vejam, né, que é preciso querer, é preciso procurar, é preciso querer saber. É preciso estudar as obras básicas, nós que somos espíritas, estudamos as obras básicas para refinar o nosso conhecimento sobre a lei divina. Isso também ajuda a melhorar a nossa consciência sobre ela. Então, aqui o caminho, né, do querer saber. E depois a inteligência, que é
a ferramenta que Deus nos deu, a faculdade principal que Deus nos deu para realizar essa distinção, né? Então, olha só, fé e vontade surgem como os guias da inteligência. A inteligência faz a distinção, ela aprende. A fé e a vontade movem a inteligência para o caminho correto. A fé e a vontade movem as ações que a gente tem, que a gente precisa ter. Então, a distinção entre o bem e o mal não é um estado estático do espírito, mas uma capacidade que se desenvolve através do progresso espiritual. E a nossa responsabilidade reside justamente nessa liberdade em fazer as escolhas corretas e depois arcar, obviamente, com as consequências daquilo que a gente escolheu. Então, conhecimento, a prática da lei moral aperfeiçoam-se através de sucessivas existências. Aqui entra o conceito da reencarnação junto, né? Que ainda não está aqui na resposta, mas a gente já pode pensar a respeito dele, né? Inteligência e senso moral se desenvolvem gradualmente. Quanto mais o espírito adquire consciência de si, mais compreende o bem e o mal. Então, crer, fundamento principal ali, fundamento fundamento essencial da moral. A lei moral se fundamenta na observância da lei de Deus. Para que a gente se sinta compelido a seguir essa lei e distinga o certo do errado, é fundamental reconhecimento de Deus, da divindade, de suas leis. Isso nos dá uma conexão com a ideia mais elevada de justiça, não a justiça dos homens, não a justiça do corpo, da carne, do mundo, mas a justiça soberana de Deus, que vê o espírito, que vê a sua imortalidade, que vê muito mais à frente, né? Então, essa crença em um Deus soberanamente bom e justo fortalece a nossa intuição de uma justiça para além de circunstâncias terrenas. Aqui entra com um papel muito forte a fé raciocinada que a doutrina espírita nos ensina, né? Então vejam só, os conceitos andando juntos. O saber, a inteligência, o conhecimento, o esclarecimento, a compreensão. O saber decorre da inteligência, atributo essencial do espírito. Inteligência é para nós, portanto, um instrumento. É ela que vai realizar essa distinção, sempre à luz da razão. O ser moral é um ser essencialmente inteligente. É ali que ele compreende e melhora a sua atuação no mundo, né? Então, é preciso fazer uso da inteligência, dessa análise o tempo todo. Por fim, o querer. O querer é o livre-arbítrio. É nada mais, nada menos do que o livre-arbítrio em execução. Manifestação do livre-arbítrio, o querer saber. O mais belo privilégio humano é o livre-arbítrio, né? O mais profundo privilégio humano. A maior liberdade humana está no pensamento, está na inteligência, está na capacidade de escolha. E é isso que põe em movimento a nossa moralidade. É isso que põe em movimento o nosso progresso. Então, o homem tem liberdade de pensar, portanto, tem liberdade de agir. Nós veremos isso ainda no livro dos Espíritos, né? O querer é, portanto, essa energia que nos ativa, que nos coloca na aplicação daquilo que a gente crê, daquilo que a gente conhece. Querer é o que modifica o nosso destino. A nossa vontade é faculdade soberana da alma. A força espiritual, né? Uma das forças excelentes do espírito, é através do querer que nós construímos o nosso destino. É através do querer que a gente guia a nossa existência para o bem e para o mal e que a gente constrói um presente e um futuro melhor, né? Liberdade e responsabilidade andam juntas na doutrina espírita. Ninguém é constrangido fatalmente ao bem ou ao mal, mas é livre para escolher entre eles. O homem é livre para escolher entre eles. Bem, em resumo, né? Se a gente conseguir lembrar desses verbos que estão aqui na questão 631, né? Crer em Deus, querer saber e usar a inteligência para guiar e para o exercício de análise de tudo que acontece em nossa existência, aí a gente cresce muito, né? A gente progride rapidamente. Para que o homem, portanto, cumpra a lei divina, ele deve, primeiramente, lembrando, crer na existência de Deus, na sua soberana justiça e bondade. Isso lhe dá
a bússola moral. Depois deve saber, usando a inteligência, a razão, aquilo que a lei, aquilo que a regra do bem proceder nos preceitua. E fundamentalmente, né, deve querer usar o seu livre-arbítrio para aplicar esse conhecimento, para sustentar, para colocar a sua vida, pautar a sua vida em concordância com tudo isso, né? É assim que se transforma a teoria do Livro dos Espíritos em uma realidade avançada de progresso espiritual. É isso que a gente está tentando identificar aqui, né? Trazer esses conhecimentos do Livro dos Espíritos para uma prática em nossas vidas. Então é isso, é bem densa, né? A questão 631 aqui, envolvendo os conhecimentos das anteriores e nos colocando aí para um caminho muito interessante, né? Bem, continua Allan Kardec agora trazendo à baila, né? Trazendo aqui para a nossa reflexão algo que a gente pode identificar em nossas vidas, né? Dizendo o seguinte: olha, o homem está sujeito ao erro, então ele não pode se enganar na sua avaliação sobre o que é o bem e o que é o mal. Ele não pode, por exemplo, acreditar que está praticando o bem quando na realidade está praticando o mal. Olha que pergunta excepcional de Kardec, né? Porque, num primeiro momento, pode parecer assim para nós espíritas que pode estar acontecendo algum equívoco, né, no estudo, porque a gente sabe que a gente falha, que a gente comete o mal. E a gente está aprendendo aqui que, no Livro dos Espíritos, que tem uma lei natural que nos guia para o bem, que nós temos em nós faculdades que são usadas para isso e que nem nos guiam para o bem. Nós estamos aprendendo sobre forças poderosas, né, guiando o espírito no caminho do bem. E de repente a gente erra. Por que é que isso acontece, né? A gente não pode ter um erro de julgamento, a faculdade própria para isso, a inteligência, não pode falhar? É isso que Kardec está perguntando aqui nessa questão de número 632. E a resposta aqui vem de uma forma que a gente precisa também parar para pensar um pouco, para a gente, através da reflexão, né, através da nossa inteligência, compreender bem qual é o movimento do texto que as informações estão dizendo. Resposta da 632, então. Jesus disse, não é ele o guia e modelo? Então vamos utilizá-lo, né? Vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então, aqui nessa questão 632, nós temos a questão da nossa relação com o próximo. Está sendo identificado aqui o bem e o mal proceder. Mas nós sabemos que não apenas na nossa relação com o próximo é que nós identificaremos o nosso bem e o nosso mal proceder. Nós iniciamos esse estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos dizendo que o homem tem pelo menos não, ele tem três deveres essenciais a serem cumpridos diante da lei natural, diante da lei divina, que são os deveres para com o próximo, os deveres para consigo mesmo e os deveres para com Deus. E vejamos que as respostas às questões 632, 633 e 634 vão trazer esses deveres. Só para a gente dar uma olhadinha no contexto geral, né? Para a gente ver como que Allan Kardec é capaz, né, de no seu texto, na disposição, né, do Livro dos Espíritos, trazer para a gente essas informações, a gente vai dar essa olhadinha rápida. Olha só, na 632 aparece esse critério de avaliação de nossas vidas em relação ao próximo. Na 633, olha o grifo aqui, ó, consigo mesmo. A gente vai ver, vai estudar a questão já já. E na 634, está aparecendo aqui alguma coisa em relação a Deus, que a gente vai estudar também já já na sequência. Esse parêntese é só para a gente notar que quando Kardec pergunta sobre o erro da nossa inteligência, ele aproveita para dar uma sequência no texto e no estudo que envolve
tanto a questão da convivência com o próximo, quanto a convivência consigo mesmo, quanto a convivência para com Deus. Que é importantíssimo ser notado, já que esse é o contexto amplo da nossa existência enquanto espíritos, né? Então vamos lá. Jesus, o guia e modelo, nos fala sobre um ensinamento, uma avaliação que a inteligência precisa fazer em relação à nossa convivência com o próximo. A gente não pode se enganar de vez em quando. E o critério máximo aqui para não enganar, para não nos enganarmos em relação à convivência com o próximo, é perguntarmos a nós mesmos o que eu gostaria, se eu estivesse na situação dele, o que eu gostaria que ele me fizesse. E aí a gente vai orientar a nossa conduta a partir dessa questão, dessa pergunta. Por isso é importante o saber, né? Por isso é importante o estudar. Essa informação está posta em Jesus, está ampliada dentro da doutrina espírita. Mas é preciso conhecê-la, senão a gente não faz o exercício, não é? Notemos que está implícito na resposta que sim, o erro ainda existe. E por que ele existe? Também está implícito na resposta, porque nós não avaliamos a vida dessa forma. Porque a gente age muitas vezes por impulso, nós agimos muitas vezes pelo conhecimento que temos, nós agimos muitas vezes pelo egoísmo, sem às vezes percebermos que estamos agindo pelo egoísmo. Querem ver um exemplo muito simples? Se estivermos atrasados, saindo de nossa casa, precisando nos locomover para um destino X, né? Seja um trabalho, a casa de um amigo, algo desse tipo. Identificamos que estamos atrasados. Perguntemos a nós mesmos e respondamos com muita sinceridade nesse momento. Se formos o motorista dirigindo o nosso carro sabendo que estamos atrasados, quantas vezes nós vamos atrapalhar outros motoristas no trânsito pela nossa pressa? Quantas vezes nós temos a tendência de infringir uma lei de trânsito, passando mais rapidamente num sinal de pare, não obedecendo um semáforo e assim por diante, estacionando em um lugar que a gente sabe que pode dar problema para alguma pessoa? Vejam, quantas vezes nós faremos isso nesse percurso? Quantas vezes nós nos irritaremos com a pessoa que está andando devagar em nossa frente, né, com outro motorista, que não tem o atraso é nosso, não é dele, né? E aí a gente se irrita com ele porque ele está andando mais devagar do que aquilo que a gente gostaria. A gente age assim por simples egoísmo. A gente está tentando resolver a nossa situação, o nosso problema. Então, notemos, né, que a gente só age dessa forma porque a gente não aplica essa regra de bem proceder que diz respeito à nossa relação com o nosso próximo e que precisa ser observada, né? Então, isso acontece no trânsito e acontece em diversos outros lugares. Então, questão 632, a gente já tem aqui uma regra que precisa ser conhecida para a convivência com o próximo. Segue Allan Kardec aprofundando o assunto. Olha só, a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade, que está aqui em cima, né? Ele está dando sequência no tema. Ou de solidariedade, né? Que é essa questão de percebermos o outro, de nos relacionarmos melhor com o outro, querermos para a gente aquilo que a gente queria para o outro, ou o contrário, melhor dizendo até, né? Querer para o outro aquilo que desejaríamos para nós mesmos. Essa regra de solidariedade ou reciprocidade é inaplicável, não se aplica ao proceder do homem para consigo mesmo. E aqui a gente tem um problema. Tudo bem, eu sei agora a regra que me orienta para o meu convívio com o outro, mas e para comigo mesmo? O homem encontra na lei natural a regra desse bem proceder e um guia seguro? Pergunta muito sábia de Allan Kardec, né? Eu não tenho agora aqui o critério do outro. E eu preciso de um critério para a regra de conduta para comigo mesmo. Tem na lei natural? Olha como começa a resposta, né? A gente já usou esse exemplo algumas vezes em nossos estudos aqui, e é justamente porque ele consta no livro dos Espíritos, né? Quando comeis em excesso, verificais. A gente percebe que isso faz mal. O corpo avisa, não é? Pois bem,
É Deus quem vos dá a medida daquilo que necessitais. Como é que Deus nos dá essa medida, meus amigos? Através das leis naturais. A medida dada por Deus está na lei natural que projetou o corpo físico de modo que ele nos indique quando estamos cometendo um excesso. É a lei natural vigente o tempo todo. É por isso que a gente diz com frequência que nos enganamos muito quando dizemos assim: ah, estou cometendo sim esse excesso da gula agora nessa existência, mas na próxima eu me ajusto com a lei divina. Não, na próxima não. Na próxima existência, na próxima vida, não, né? Pode deixar o ajuste para lá, mas as consequências já são sofridas agora. O espírita se preocupa bastante, tem um medo, né? Aquele medo do umbral, né? Aquele medo de viver uma situação triste no plano espiritual depois da desencarnação. Analise a vida que se vive agora. Estamos cometendo excessos, estamos recebendo agora os sinais desses excessos. A vida apenas continua. Ela apenas continua na mesma vibração que a gente está produzindo agora, nesse instante, para nós mesmos, né? Então, Deus dá a medida para a gente o tempo todo daquilo que a gente necessita e a nossa inteligência vai ter que verificar como que a gente está lidando com isso. Então, aqui esse exemplo do corpo é maravilhoso, esse exemplo da alimentação é sensacional, porque ele coloca eh, à nossa disposição a reflexão de que eu só como o que eu quero, quando eu quero e quanto eu quero, gostando ou não, né? Sendo saboroso ou não, sendo agradável ou não. Mas é a minha vontade que impõe isso, a minha inteligência que analisa. Veja que o espírito, né, no seu mundo moral funciona o tempo todo, né? E a lei divina também. Quando excedeis essa medida, sois punidos. Claro, é dor de estômago, né? É tudo aquilo que, né, que- Agora vejam só como que segue a resposta. Em tudo é assim, não só na alimentação. Os excessos são identificados, os maus hábitos são notados, a nossa má conduta é observada por nós mesmos, né? A gente pode querer não admitir, mas isso acontece o tempo todo. A lei divina funciona o tempo todo. A palavra punição aqui é entendida como aquele alerta, sempre assim, né? Um alerta que Deus colocou ali junto com suas leis. Deus é suprema bondade e justiça. O nosso corpo dói quando a gente comete excesso para nos avisar que é preciso deixar de cometer o excesso. Ah, mas é tão gostoso, é tão prazeroso. É prazeroso, meus amigos. Muitas coisas na vida do corpo físico são mesmo prazerosas, mas não são necessariamente um bem. Quem é que não adora aquele sorvete cheio de gordura saturada? É gostoso, prazeroso, mas não é necessariamente um bem. E a gente precisa escolher um equilíbrio entre sentir o prazer e entre fazer o bem. O ser humano não está impedido de sentir prazer, mas ele sente prazer, sente dor, ele tem sensações do corpo para a sua educação, né? Para que ele possa fortalecer a sua vontade e agir bem, e para ser feliz, porque o prazer não pode ser a única fonte de felicidade, né? A gente precisa encontrar felicidade no bem-estar constante, da nossa saúde, inclusive, né? Saúde mental, emocional, física. Então, olha lá, a lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. É aquilo que a gente está trabalhando aqui, as ideias que a gente está trabalhando. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, em tudo, hein? Na alimentação, nos relacionamentos, na pressa no trânsito, em tudo. Em tudo, em tudo é assim, né? Evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza, né? A gente põe a culpa na natureza, põe a culpa no planeta, põe a culpa em diversos lugares. E se a gente dissesse basta para os nossos comportamentos equivocados, nós estaríamos num caminho muito melhor. Então, no relacionamento para com o outro, a regra de Jesus, né? Fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós. Para com a gente mesmo, a gente tem a lei de Deus nos dando a medida o tempo todo, pelo corpo, pelas nossas necessidades, pela nossa voz interior, pela nossa consciência, que age através da inteligência, dizendo basta. Olha quanto mecanismo a gente tem, né? Análise, verificação, corpo físico, a análise de nossas necessidades, os indicativos da consciência,
do próprio corpo, tudo trabalhando para que a gente viva melhor. A lei de Deus é operante o tempo todo e ela está nos dizendo: está triste? Está depressivo? Está preocupado? Inseguro? Ansioso? Olhe para a sua vida, fortaleça a sua crença em Deus. Né? Já explicamos qual é o mecanismo. Aquele que crê em Deus melhora o seu olhar no geral da vida, se fortalece emocionalmente. Olha para a sua vida, o que é que pode ser cuidado nesse momento? O que é que eu posso melhorar em relação aos cuidados com o meu corpo, aos cuidados com minha mente, aos cuidados com o meu emocional, aos cuidados com meus relacionamentos? Como eu posso ter uma vida um pouco mais pautada na disciplina e como isso vai melhorar a minha existência? Então eu identifico os diversos âmbitos da minha vida e com isso eu melhoro todos esses sentimentos de baixa vibração, né? A ansiedade, a depressão, tudo isso que a gente citou agora há pouco, a tristeza, o luto. A gente melhora tudo isso. Se a gente observa o nosso âmbito de atuação, se a gente coloca a nossa inteligência trabalhando em favor do nosso sentimento, se a gente melhora os nossos relacionamentos, se a gente melhora a nossa disciplina e assim por diante, né? Quanto ensinamento na questão 633, né? Autoconhecimento e autorreforma, a base da reforma íntima moral está aqui na questão 633. Questão 634, falta um âmbito ainda dos nossos deveres, né? Por que o mal está o mal, porque está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Que pergunta, né? O mal natural na natureza, o mal moral, perdão, na natureza das coisas. Os excessos, por exemplo, que a gente acabou de ver, né? Deus poderia evitar, poderia ter criado a humanidade em melhores condições? Já te dissemos, né? Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Por que é assim? Para que o homem escolha o seu caminho. Pior para ele se escolhe um caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. É uma questão de escolha, é uma questão de progresso, é uma questão de mérito. Tudo isso envolto, né? Na base da lei moral. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Então, tudo isso trabalha para a compreensão humana, para o progresso humano. E aqui se faz a justiça de Deus. Se não existissem rochas, o homem não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência, é preciso que ele conheça o bem e o mal. Eis o motivo dele encarnar. Aqui, uma explicação sobre a justiça de Deus para as nossas vidas. Como é que a gente pode, né, entender a nossa relação com Deus, sendo que há o mal ali à nossa frente, a possibilidade do mal ali na nossa frente, nos excessos, por exemplo, como citamos há pouco. Eu posso praticar o mal. Como entender a minha relação com Deus a partir dessa possibilidade? E aqui a resposta nos diz, né? Que as dificuldades existem no caminho justamente para que a gente compreenda algumas coisas que nos fazem progredir e para que a gente possa escolher, para que a gente tenha experiência. É aqui que se faz a bondade e justiça de Deus. Deus permite o erro, Deus permite a falta, Ele permite o desvio. Para quê? Para que a gente se eduque, para que a gente se fortaleça e para que a gente progrida. Deus escolheu que fosse assim as nossas vidas, né? Nós temos um item no Evangelho segundo o Espiritismo, um item belíssimo, que é uma instrução do Espírito Lázaro, uma instrução de 1863, que tem o título O Dever. Dentro dessa instrução, nós aprendemos com Lázaro que o dever é obrigação moral da criatura para consigo mesma, em primeiro lugar, em seguida para com os outros. Ele nos ensina que o dever é a lei da vida e que o dever está nas coisas mais ínfimas da vida. Claro que Lázaro está se referindo ao dever moral, né? Então ele vai falar ali sobre o dever no campo dos sentimentos, que é muito difícil de cumprir
porque é preciso educar os sentimentos, né? O sentimento tem atração, tem interesse em coisas que muitas vezes são contrárias à lei divina. Então, é muito difícil o dever no campo do sentimento, mas a gente tem a educá-lo a nossa consciência, guardiã, né, da probidade interior, escreve Lázaro. Então, é dever do sentimento educado pela nossa consciência. Dever de relacionamento para com as pessoas, né? Para consigo mesmo. É preciso que eu tenha bem-estar. É preciso que eu esteja bem para cumprir com meus deveres para com o próximo. É preciso educar os meus sentimentos, os meus pensamentos. É preciso perceber que Deus criou todos os homens iguais para a dor, a fim de que a consciência pudesse julgar entre o bem e o mal, como nós trabalhamos agora há pouco, mas um pouco diferentes com relação ao bem. O bem é escolhido, o bem é movido pela vontade, pelo conhecimento, por tudo isso que a gente viu, né? Escreve Lázaro ainda que o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. Então a gente pode ter no âmbito do pensamento algumas especulações morais, o que eu faço, o que eu não faço, mas o dever que aparece para nós no nosso dia a dia e que nos move, né? Quando a gente olha para uma situação, a gente sabe que é um dever nosso agir de certa forma. O dever é o resumo prático. Então a gente precisa estar atento a essa condição dos deveres do dia a dia. O dever que eu tenho como pai, moral, né? Como pai, que é o de educar. O dever que eu tenho como mãe, de educar, prover e assim por diante, de ser conselheiro a vida toda. O dever que eu tenho como profissional, não importando se meu salário é considerado por mim mesmo digno, justo ou não, contanto que eu aceitei aquele trabalho, eu tenho um dever moral enquanto profissional de realizá-lo. Então vejam como o dever molda, o dever move, o dever indica o caminho correto que o homem deve cumprir, né? Que ele deve seguir. Escreve Lázaro que o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Aqui, né, o grande resumo do dever. Amar a Deus sobre todas as criaturas, amar as outras criaturas mais do que eu amo, a mim mesmo. Quanto mais respeito teríamos, né, no trânsito e em outras situações da nossa existência, tendo essa consciência e tendo essa conduta como sendo o nosso dever do dia a dia, né? Termino com uma frase ainda de Lázaro. O dever cresce e irradia sob a mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Belíssima, né? Passagem é, aqui com o espírito Lázaro, né? Muito bem, meus amigos. A gente vai agora terminar com as questões 635 e 636. A 636 a gente vai fazer uma breve passagem por ela e vamos terminá-la no nosso próximo estudo. Ela vai servir como introdução ao próximo tema e a gente vai para essas duas questões finais agora, então, né? Questão 635. Kardec vai começar aqui a trabalhar agora o ambiente externo, né? As influências externas. Ele vai perguntar se das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Se isso a gente pode concordar, né? Cada posição social tem uma necessidade diferente. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Bom, cada posição social é uma necessidade diferente. A gente viu aqui atrás que a gente precisa, né, identificar o limite de nossas necessidades. Então, se a gente tem necessidades diferentes para pessoas diferentes, parece que a lei natural não é uma regra só. As diferenças pode ter desarmonia na lei natural. Olha como vem a resposta dos espíritos. Essas diferentes posições são da natureza das coisas e conformes à lei do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural que se aplica a tudo. Existem diferenças
sociais, diferenças de posições, existem diferenças. O que não é suficiente para dizer que há uma desarmonia na lei natural. A lei natural é uma só, é uniforme. Então, é, não há desarmonia, não há falta de unidade na lei natural, porque a cada pessoa é dado de acordo com a sua necessidade. Alguns necessitam da prova da riqueza, por exemplo, falando em posição social, né? Falando em questões de posses materiais, uma pessoa pode precisar da prova da riqueza para treinar sua caridade. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A prova da riqueza é a caridade. A prova da pobreza, da miséria, é a paciência, a resignação. Então, uma pessoa que precisa desenvolver paciência, resignação em contexto social, vem numa posição social de menos posses. A outra que precisa desenvolver a caridade, vem de mais posses. Isso significa que elas vão agir exatamente de acordo com o que é necessário? De modo algum, elas têm livre-arbítrio, né? O progresso delas é de acordo com os seus esforços, com a sua inteligência, com o seu conhecimento da lei, como vimos agora há pouco. Comentário de Allan Kardec, completando as informações, né, de forma brilhante. As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares. Então, diferentes posições para cada época, para cada lugar, e isso também é exercício para a inteligência, na distinção entre o bem e o mal. Então vejam, né? Podem haver diferenças com relação à posição social, existirão também diferenças em relação aos tempos, às épocas, existirão. Mas tudo isso está de acordo com a justiça de Deus, que proporciona de acordo com a necessidade. Vejam, né, como que os conceitos de bem e mal precisam andar juntos, unidos a essas informações, senão a gente não consegue compreender, né, o que é o bem e o que é o mal. Então, olha lá, condições da existência do homem são diferentes de acordo com os tempos e os lugares. Do que lhes resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Está na ordem das coisas, tal diversidade é conforme a lei de Deus, não é contrária. Né? Lei que nem por isso deixa de ser una. A lei natural é uma só, né? Tem unidade sempre. A razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. Olha o que Kardec escreve aqui, gente, no final dessa resposta. Existem necessidades que são convencionais. O homem concordou que é necessário que nós passemos a nossa vida consumindo coisas irrefreadamente. Nós compramos, 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 compramos. Isso é uma necessidade convencional da humanidade. Nós concordamos com isso quando exercitamos os nossos impulsos a comprar, 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 comprar. Né? A comer certas coisas que não fazem bem. Diversos tipos de necessidades, das factícias ou convencionais. E a gente precisa identificar quais são factícias, quais são convencionais. Qual é a necessidade real, qual é a necessidade que não é real. Então, são diferenças observáveis, sim, diferenças observáveis, mas elas estão relacionadas sempre, né, às necessidades dos espíritos em progresso. E assim a lei continua una, uma só. Sempre tem a mesma origem, Deus, e o mesmo fim, o progresso dos espíritos, o bem-estar deles, a felicidade deles. É tão sabiamente formulada que oferece condições para todos, em todos os lugares e épocas, para todos os diferentes graus de elevação espiritual. A razão, né, tem que operar diante dela, não há outra alternativa. Então, meus irmãos, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, eu vou trazer aqui agora questão 636 como o encerramento dessa parte, né, e uma abertura para o tema do nosso próximo encontro. Kardec vai perguntar se os conceitos de bem e mal são absolutos. O bem e o mal são absolutos? Eu vou ler a resposta para a gente não deixar inteiramente, né, em suspenso, mas a gente vai trabalhar essa resposta no nosso próximo estudo. A lei de Deus é a mesma para todos. Acabamos de averiguar isso aqui em cima, né, na questão anterior. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade.
Então, aqui nessa questão 636, a gente vai seguir no nosso próximo encontro, estudando agora sobre a possibilidade de haver o mal e o bem absoluto. E a gente vai trabalhar um pouquinho essa ideia diante dos conceitos de bem e mal absoluto pensados na filosofia tradicional. Muito rapidamente a gente vai fazer isso para a gente poder falar sobre aquilo que realmente é importante para a gente, né? A filosofia revelada do Livro dos Espíritos. Então a gente vai trabalhar assim, ainda apurando mais, né? Ainda podendo saborear um pouquinho mais sobre esses conceitos do bem e do mal, ainda em comunhão com os demais conceitos que a gente trabalhou hoje, né? A justiça de Deus, a bondade de Deus, os deveres do homem que apareceram aqui, as nossas faculdades que são guias seguros para a nossa conduta, né? O próprio a própria definição de moral, né, como sendo essa escolha, esse uso do livre-arbítrio no nosso dia a dia. Então a gente vai continuar trabalhando esses conceitos através, né, dessa questão 636, brilhante questão, né? Como é que o Espiritismo vê os conceitos de bem e de mal? Eles são coisas absolutas? Existe o bem e o mal absoluto? Ou são circunstanciais, né? Como é que isso pode ser avaliado por nós no nosso dia a dia? Esse é o tema do nosso próximo encontro. Eu agradeço profundamente a atenção e a companhia dos queridos amigos em mais esse estudo. Deixo, como sempre, o abraço fraterno e o convite para continuarmos o estudo na próxima semana. Nos vemos em breve, então. Até logo mais.